A defesa do Evangelho, o dia em que Paulo repreendeu a Pedro. Tema da mensagem, à luz de Gálatas, capítulo 2, a partir do verso 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, por fim, veio apartar-se temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dá-se ao caso de ter Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Que o Senhor nos abençoe. A carta aos Gálatas é um tesouro, é uma joia da nossa fé. É interessante como no decurso da história Deus usou esse documento, essa carta, essa síntese do Evangelho para transformar muitas vidas. Se você fizer uma leitura nos anais da história, vai perceber que muitas pessoas foram alcançadas, transformadas, salvas a partir da leitura da carta aos Gálatas, a partir da pregação de alguma porção da Escritura, desse texto, da carta de Paulo aos Gálatas. Era a carta preferida, por exemplo, de Martinho Lutero. A conversão de Lutero se deu num processo, à medida que ele ia lendo Hebreus, Salmos, Gálatas, Romanos. Ele dizia que era a sua carta preferida. Foi, de fato, o grito da reforma, a carta aos Gálatas. E muitos teólogos chamam essa carta de a carta da liberdade, pois o coração da mensagem é a liberdade da graça, do Evangelho da graça. E essa carta aos Gálatas, escrita pelo apóstolo Paulo, para muitos o primeiro documento do Novo Testamento, há uma controvérsia se foi Gálatas ou 1 Tessalonicenses, o fato é que é uma carta antiga, das primeiras escritas por Paulo. E aqueles irmãos estavam sendo tentados, e muitos deles cederam, a um grupo de pessoas que se apresentavam como judaizantes. Eram judeus étnicos que se converteram à fé cristã, ou supostamente se converteram à fé, mas que estavam viajando pelas províncias do Império Romano e perturbando algumas igrejas com um discurso que era um insulto à mensagem do Evangelho. Basicamente, o que eles ensinaram era o seguinte, que para alguém ser salvo, os gentios, os não-judeus, era preciso algumas práticas próprias do judaísmo. Aquelas regras dietéticas, a guarda do sábado, a circuncisão. E esses homens então estavam perturbando as igrejas na Galácia, e os gálatas estavam cedendo a isso. E Paulo estava muito irritado, é uma das poucas cartas que Paulo escreve sem nenhuma saudação, nenhum elogio. Paulo já vai direto ao ponto, porque ele está profundamente irritado. E ele fala que os gálatas tinham sido enfeitiçados.
que eles tinham sido ludibriados, enganados, e que aqueles que estavam apresentando essa mensagem estavam, na verdade, apresentando outro evangelho que não foi o evangelho que ele apresentou aos cristãos na Galácia. Então Paulo os repreende por aquela tolice, por ceder a essa distorção do evangelho. Paulo, inclusive, é muito incisivo e diz o seguinte: se alguém apresentar outro evangelho, além deste que eu vos ensinei, que seja anátema, que é um eufemismo para a palavra maldição, que seja maldito aquele que anuncie outro evangelho, senão o evangelho de Jesus Cristo. E Paulo chega a dizer que se mesmo um anjo se apresentar anunciando outro evangelho, que seja também anátema. Pois bem, agora, o que está acontecendo aqui nessa passagem é que, para referendar sua posição, Paulo era intransigente quando o assunto era o evangelho. Porque o evangelho não é uma coisa que Paulo inventou, não é uma coisa que surgiu na mente de alguém, não é algo que é fruto do engenho do homem. Paulo escreve aos Romanos e usa a expressão, o evangelho de Deus. A boa notícia é de Deus. E Paulo, como um arauto do evangelho, como um fiel apóstolo de Cristo, ele deveria, como ele mesmo diz aos Coríntios, entregar o que recebeu, sem adicionar, sem subtrair. E foi o que ele fez, por onde passou. Então, para referendar essa posição firme em relação ao evangelho, o evangelho de Deus, que de fato salva, a mensagem do que Cristo fez em nosso favor naquela cruz, Paulo lança a mão de uma memória. Ele compartilha na carta aos Gálatas um episódio dos mais dramáticos no Novo Testamento. Para alguns é muito chocante, de fato é bem chocante. O episódio é o seguinte: Paulo, ele criticou, repreendeu a Pedro publicamente na cidade de Antioquia da Síria por uma conduta, por um procedimento, por uma prática de Pedro que Paulo percebeu que poderia comprometer a pregação do evangelho. Então Paulo lança a mão desse episódio, triste, mas necessário para manter firme a posição da suficiência do evangelho. Bem, Pedro era um verdadeiro pregador, Pedro era um discípulo de Cristo, ambos são homens de Deus, foram enviados em missão. Pedro não pregava outro evangelho distinto do de Paulo. O que aconteceu é que, por uma circunstância, por uma conveniência, por medo da opinião pública, Pedro teve uma atitude que se tornou reprovável. E Paulo, como um homem corajoso, que não ia naquilo que é convencionalmente chamado hoje de politicamente correto, como o pecado de Pedro foi público, Paulo repreendeu publicamente. E ele lança a mão dessa passagem aqui, desse momento, para referendar o que ele está dizendo aos Gálatas. Ninguém pode adicionar ou subtrair nada ao evangelho. E ele usa essa expressão, a verdade do evangelho. Eu queria a sua atenção, eu reitero aqui, Pedro, apóstolo de Cristo, que sabia, pela própria experiência que ele teve na conversão, como testemunho da conversão de Cornélio, primeiro gentil convertido em Atos capítulo 10, que a salvação é pela graça somente. Então o que Paulo vai criticar aqui não é o conteúdo da pregação de Pedro, mas a atitude que ele teve. Então eu queria a atenção dos irmãos para pensar três coisas. Primeiro, o que Pedro fez efetivamente, como Paulo reagiu e o que nós podemos aprender numa época como a nossa, num país continental como o Brasil. Tantas igrejas e tão pouco evangelho. Vejamos, a conduta de Pedro foi o start do conflito. Os versos 11 e 12, Paulo fala com muita clareza qual foi o erro de Pedro. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. E ele diz o que aconteceu. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Pedro está em Antioquia, Antioquia da Síria. Era a terceira maior cidade do Império Romano. 500 mil de habitantes no primeiro século. Aquela igreja era o quartel-general da igreja gentílica. Se você abrir o livro de Atos, é a partir daquela igreja que a primeira expedição missionária acontece.
Aqueles irmãos são enviados no capítulo 13 de Atos. Era uma igreja, na linguagem de Francis Schaeffer, a mais linda igreja do Novo Testamento. Era uma igreja pujante, viva, era uma igreja que recebia as pessoas, acolhedora. Tanto é que naquela expedição nós temos ali pessoas com formação diferente, etnicamente diversa, mas todas conectadas no Evangelho e enviadas em missão, dentre os quais Paulo e Barnabé. E Pedro estava ali, em comunhão plena com aqueles irmãos. E o texto diz que ele estava comendo com os gentios. O que significa isso? Muito provavelmente Pedro estava participando daquilo que era chamado de festa ágape. A celebração da ceia, o memorial do sacrifício de Cristo, acontecia no ambiente litúrgico da igreja, era um culto, memorando o sacrifício de Jesus Cristo. E no contexto daquele culto havia uma refeição. Eles comiam, eles sentavam à mesa juntos. E Pedro, judeu, estava ali com aqueles irmãos. Aquela igreja era majoritariamente gentílica. Era composta de pessoas que não eram de tradição judia, não eram judeus étnicos. E Pedro estava bem com eles. Até que, diz o texto, chegou um grupo da parte de Tiago. Eles se apresentaram como da parte de Tiago. Quem era Tiago? O irmão do Senhor, que era, a essa altura, o líder da igreja em Jerusalém, o homem que presidiu o concílio de Jerusalém em Atos 15. E quando Pedro viu aquele grupo de Jerusalém presente em Antioquia, Paulo testemunhou que Pedro então se afastou dos irmãos gentios, temendo os da circuncisão. Quem eram esses da circuncisão? Aqueles judaizantes que diziam: os gentios podem ser salvos. Deus tem um plano para os gentios, mas para que sejam salvos, vocês precisam tornarem-se judeus. Obedecer regras dietéticas, guardar os sábados, a lei e principalmente a circuncisão. Isso era acrescentar à obra de Cristo méritos humanos. E Paulo não aceitava isso. O próprio Pedro reconheceu que era tão somente pela graça, mas ele, temendo a crítica desse partido da circuncisão, então se afastou. É interessante porque estava tudo indo muito bem até esse grupo chegar àquela igreja e Pedro, repito, temendo a opinião deles, tem uma atitude equivocada. Se nós lermos o capítulo 15 de Atos, a tese central desse movimento, que perturbou muito a igreja no primeiro século, está registrado numa sentença única, que diz assim, Atos 15, 1. Se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Essa é a declaração básica dos judaizantes, que não aceitavam a ideia de que o gentio podia ser cristão sem se submeter a algumas práticas judaicas, sobretudo a circuncisão. Pedro não acreditava nisso, certamente não. A própria experiência que ele teve na casa de Simão, o curtidor, em Atos 10, Pedro estava na casa de Simão, o curtidor, diz o texto lá em Atos, aguardando a refeição, quando ele tem aquela experiência, aquele sonho, e o que fica evidente naquela mensagem, a ida dele a Cornélio, todo o processo da conversão de Cornélio, é que de fato a salvação é pela graça. Deus está salvando os judeus e gentios da mesma maneira, não por prática da lei, não por observância da lei, mas tão somente pela fé em Jesus Cristo. E em Atos 15, quando surge o concílio, a igreja é chamada para debater o assunto, qual é a conclusão que eles chegam? Eles chegam à conclusão a partir da audição de algumas testemunhas. Uma das pessoas que fala naquele concílio, além de Barnabé, Paulo, é o próprio Pedro. Diz assim os versos 10 e 11 do capítulo 15. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Pedro está dizendo isso. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então Pedro tinha convicção de que o judeu era salvo da mesma maneira que o gentio. Não é a lei que salva, não é guardar o sábado, não é se submeter à circuncisão, não é comer esta ou aquela refeição. Não, é tão somente a graça de Deus em Jesus Cristo, na sua perfeita obra na cruz do Calvário. Pedro tinha esse entendimento. E aquela experiência lá na casa de Simão Curtidor, a conversão de Cornélio, consolidou essa convicção. No entanto,
Esse que é o ponto e objeto da crítica de Paulo. A despeito de estar convencido dessa gloriosa verdade, o texto diz no verso 12 de Gálatas, capítulo 2, que ele veio apartar-se temendo os da circuncisão. E por que Paulo está repreendendo a Pedro publicamente aqui? Porque o que está em jogo aqui não é uma disputa periférica, não é uma questão secundária. Pedro estava, ainda que inadvertidamente, ainda que não intencionalmente, reconstruindo o muro de inimizade que Cristo havia derrubado na cruz. Na obra de Jesus Cristo, Deus fez um único povo. Judeus e gentios são um único povo em Jesus Cristo. E ao afastar-se dos gentios, temendo os da circuncisão, Pedro estava erguendo novamente aquela separação que havia entre judeus e gentios. Ou seja, Pedro estava prestando um desserviço. E a motivação dessa dissimulação foi, repito, o medo da opinião dos judeus de Jerusalém. Foi o medo que causou a queda de Pedro. E a grande lição é a seguinte, irmãos: o medo de ser julgado pelos homens pode nos fazer negar as verdades mais fundamentais do Evangelho e estrangular nossa consciência. Ontem nós ouvimos o pastor Evgeny. Ele disse para nós, eu perguntei, se você pudesse deixar um pedido de oração aos cristãos no Brasil, o que você pediria em favor dos cristãos na Rússia? Ele disse, entre outras coisas, que recebamos graça para os tempos de provação que estão a acontecer, estão surgindo. Porque observe, quando todo o vento é favorável, quando é moda ser cristão, qualquer um pode professar fé sem de fato ter convicções. Agora, quando os ventos são contrários, a opinião pública, nós precisamos posicionar. Ele mesmo teve toda a sua família, envolvida em processos políticos, os avós, os bisavós assassinados, ele nasceu no exílio, na Sibéria, então a família toda marcada por sofrimentos decorrentes de convicções. E muitos daqueles pastores, muitos deles batistas, quando eram sugestionados a retroceder, diziam, se me soltarem, eu vou continuar pregando a Cristo. Convicção. A gente não pode sacrificar a consciência por conta da opinião pública. E nós estamos já vivendo no cenário no Brasil, situações em que está surgindo o novo martírio. Talvez não passemos imediatamente pela experiência do aprisionamento, do confisco de bens, da morte, mas o que é o novo martírio? Você vai ter que sacrificar, se possível, se necessário, a carreira por conta da sua fé. Estaria disposto a fazer isso? Se indispor com familiares, com parentes, por causa de convicções de fé? O que Paulo está repreendendo a Pedro aqui é o seguinte: se você, essa sua conduta dissimulada, está comprometendo o Evangelho no seguinte sentido, você está referendando a ideia de que um gentio precisa tornar-se judeu para ser salvo. E você sabe que isso está errado. O seu problema não é de consciência, de convicção. O seu problema é o medo da opinião pública. E Pedro, então, é repreendido publicamente por Paulo. Vejam como essas coisas são absolutamente atuais. O John Stott, comentando essa passagem, diz o seguinte: ele, Pedro, continuava crendo no Evangelho. E não está sob suspeição aqui a crença de muitos cristãos no Brasil. Há convicções que são inabaláveis para quem de fato teve uma experiência genuína de conversão. Então Stott diz, ele continuava crendo no Evangelho, mas falhou na sua prática. Sua conduta não se ajustou com o Evangelho. Ele virtualmente contradisse o Evangelho com sua atitude, porque lhe faltou coragem nas suas convicções. O resultado foi que houve uma dissimulação que seduziu inclusive a Barnabé. Paulo diz no verso 13, e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Portanto, ainda que
não tivesse sido a intenção de Pedro, ao abandonar a coerência em nome da conveniência, ele estava induzindo outros ao erro e criando um grave problema para a igreja de Jesus Cristo. Então, fica aí a cargo da imaginação dos irmãos, como é que os cristãos gentios se sentiram ao ver aquela atitude de Pedro. Tente imaginar, eles estavam sentados à mesa, compartilhando do evangelho, alegrando-se um com o outro, e de repente Pedro se afasta. Pedro, temendo da circuncisão, os despreza. Houve uma recaída. E Pedro incorreu em alguns erros aqui. Pedro agiu como hipócrita. Ele fingiu aos olhos dos judaizantes que estava se afastando dos gentios por fidelidade, mas era medo da crítica. Segundo, Pedro desviou outras pessoas pelo mesmo caminho. Até Barnabé foi envolvido naquela dissimulação. Ele era um líder, Barnabé, um dos líderes da igreja de Antioquia, e certamente sua atitude deve ter causado um grande mal-estar naquela congregação. Uma aplicação imediata para nós aqui é a seguinte, irmãos. Um líder nunca é neutro. Liderança é influência. E Pedro influenciou a muitas pessoas, para o bem ou para o erro. Um autor chamado Wendell Phillips, em uma reunião abolicionista, anti-escravagista, no ano de 1852, em Massachusetts, ele cunhou uma expressão que ainda hoje é usada por muitos conservadores sobre o valor da liberdade. Ele disse o seguinte: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, o que Paulo está percebendo ali com aquela capacidade de ver as coisas, com a visão e discernimento que lhe eram características, é que o que estava em jogo não era simplesmente um erro periférico, mas a próprio evangelho. E Pedro estava envolvido naquele processo e Paulo não deixou de repreendê-lo e o fez. Isso nos aponta para a segunda questão. Nós sabemos que Pedro fez essa dissimulação. Agora, qual foi a atitude de Paulo? Ele sai em defesa do evangelho. No verso 14, veja: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, o que é que ele faz? Disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Tente imaginar a cena. São os dois grandes apóstolos da igreja de Cristo. E Paulo diz aqui claramente que essa repreensão foi pública, porque os efeitos também foram públicos, A atitude e os efeitos tiveram dimensão pública. Então, observe, Paulo não hesitou, nem mesmo por deferência ao que Pedro era. Ele reconhecia que Pedro era um apóstolo de Jesus Cristo, que realmente foi designado como apóstolo antes dele. Capítulo 1, verso 17 da carta aos Gálatas, Paulo fala sobre isso. Sabia que Pedro era uma das colunas da igreja, ele diz isso no verso 9, a quem Deus confiara o evangelho para os da circuncisão. Mas Paulo não negou, nem se esqueceu deste fato. No entanto, repito, isso não impediu o apóstolo Paulo de repreender a Pedro publicamente. Ele não deu ouvidos àqueles que talvez sugerissem que ele fosse mais cauteloso. Roupa suja teológica não se lava em público. Deveria chamar Pedro no canto e dar uma palavra à parte. Mas Pedro, você é um apóstolo, não pode fazer isso. Mas o afastamento de Pedro dos crentes gentios havia provocado um escândalo público. Da mesma forma, ele deveria sofrer oposição pública. Há muitas verdades aqui que são absolutamente necessárias, sobretudo para o nosso tempo. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: Pedro, nem você nem eu encontramos salvação na lei, Pedro. Me mostre um único judeu que tenha sido salvo pela observância da lei. Um único judeu. Nós dois fomos salvos pela fé em Cristo, mas agora, depois de salvo, você está se voltando para a lei? Isso significa que não foi somente Cristo que o salvou. Pedro está então sendo apertado por Paulo ali, sendo repreendido por Paulo. Essa passagem comentada por Dr. Lloyd Jones é interessante. Se Paulo não tivesse colocado contra Pedro naquele dia, toda a igreja teria derivado para a água parada, estagnando, ou então haveria uma permanente rixa entre o cristianismo gentil e judeu. Um só Senhor, mas duas mesas. Um cristianismo para os judeus e um cristianismo para os gentios. E a pergunta é, por que Paulo repreende a Pedro publicamente?
Não foi um descontrole emocional. Paulo era um homem equilibrado. A ira na medida certa. Não foi um homem de gênio difícil que estava agindo ali. Não era exibicionismo, não era uma tentativa de atrair holofotes para si, não era amargura, não era uma oportunidade para humilhar. Não. Paulo, repito, ele está sendo guiado por um princípio, irmãos. A verdade do Evangelho. Verdade inegociável. E a nossa geração não sabe mais o que é isso, infelizmente, né? Porque nós vivemos o que tem sido chamado desse politicamente correto, que nem admite questionar a prática religiosa do outro, né? Então o discurso de todos os caminhos levam a Deus. Cada um tem sua religião. Futebol e política e religião não se discute. Afinal de contas, todos os caminhos levam a Deus. Inclusive, pastor, a Igreja Batista não é perfeita, você sabe disso. Então as pessoas vão arrefecendo, vão fazendo concessões, vão sendo convenientes e abrindo mão de convicções. Eu disse aos irmãos que Martinho Lutero teve sua experiência de conversão num processo que começou em 1512, foi até 1517. Não foi uma luz que brilhou numa madrugada, foi um longo processo. E à medida que ele ia meditando na carta aos Gálatas, ele ficou impressionado com o conteúdo do Evangelho da carta aos Gálatas, que ao longo dos anos, e ele já era doutor em teologia, tinha sido sonegado a ele. E falando desse episódio entre Paulo e Pedro, ele diz o seguinte, no comentário dele aos Gálatas: Paulo não está lidando com um assunto superficial, mas com o artigo principal de toda a doutrina cristã. Quem é Pedro? Quem é Paulo? Quem é um anjo do céu? O que são todas essas criaturas para com o artigo da justificação pela graça somente? O que somos nós, se é o que sabemos? Estamos à luz clara do dia, mas se somos ignorantes nesse ponto, estamos na mais absoluta e miserável escuridão. Ele está falando sobre a verdade do Evangelho. E se você fizer a leitura dessa carta, eu recomendo aos irmãos, nós vamos estudá-la aí no decurso desses próximos 3 meses, o coração da carta aos Gálatas é a justificação pela graça mediante a fé, que pode ser resumido nas seguintes palavras: a justificação é o ato de Deus de declarar justo o ímpio sem comprometer sua justiça, pois é atribuída ao transgressor gratuitamente a justiça de Cristo. Esta graça é concedida mediante a fé em Cristo, com base exclusiva na sua obra vicária, penal, substitutiva na cruz do Calvário. Pedro estava contradizendo o Evangelho pela atitude que teve, negando convicções por conta de conveniências. E Paulo está afirmando mais uma vez que aquilo era um erro. E ele foi então repreendido publicamente. Porque o ponto central é, um gentio e um judeu, ambos são salvos da mesma maneira, crendo na obra de Cristo. Quando você um dia disse publicamente: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu aceito a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, a nomenclatura pode mudar, mas o que um genuíno cristão está fazendo, ou dando sinais de que essa obra aconteceu no seu coração, é basicamente confiando que o que Cristo fez é suficiente para a sua salvação. Nós somos transgressores, nascemos mortos em nossos delitos e pecados, inabilitados a dar um passo na direção de Cristo. Mas o Espírito da graça usa a pregação do Evangelho para infundir uma fé salvadora no nosso coração. Regenera o nosso coração, nos habilita a crer, a nos arrepender. E quando confiamos em Cristo, nossos pecados são perdoados e a justiça de Cristo é imputada a nós. Só Cristo cumpriu a lei. E quando nós cremos em Cristo, a justiça dele é atribuída a nós. E somos então justificados pela graça mediante a fé. Esse é o ponto, esse é o coração da mensagem que Paulo está então apresentando aqui. E por conta dessa atitude de Pedro, ele repreende o apóstolo Pedro, porque Paulo estava fazendo uma defesa do Evangelho. Somos salvos pela graça mediante a fé. Quais são as implicações para nós? Eu queria sua atenção para mostrar aos irmãos como esse conflito, essa situação, nos ajuda a enxergar algumas verdades muito oportunas para o nosso tempo. Primeiro,
A comunhão cristã não anula a necessidade de repreender erros doutrinários e desvios de conduta. A verdade não pode ser sacrificada em nome da comunhão. Seria menos trabalho para Paulo fingir que nada estava acontecendo ou falar com Pedro à parte, passar pano. Não é isso que Paulo fala, porque ele sabe que custaria muito caro. O que está em jogo aqui é a honra de Cristo, é o Evangelho. É sempre muito difícil e muitas vezes doloroso corrigir pessoas. Não é fácil repreender o pecado de alguém. Todavia é preciso fazê-lo para o bem das pessoas envolvidas e para o bem da igreja. A falta de disciplina é falta de amor. E é por conta da falta de disciplina que muitas igrejas estão adoecidas. As igrejas vão aceitando, tolerando todo tipo de erro doutrinal em nome da diversidade. Há questões periféricas que nós não precisamos entrar em conflito por conta delas. Mas naquilo que é central, nós não podemos abrir mão. Eu disse aos irmãos, pregando aqui em Atos 17, que nós não precisamos ser grosseiros com as pessoas, mas nós precisamos ser firmes. É o que Paulo está sendo aqui. Paulo não está sendo grosseiro, estúpido, mas ele está sendo firme. E repreender pessoas envolve amor e firmeza. Então, pode-se disciplina sem amor, é verdade. Infelizmente, muitas vezes acontece, disciplina sem amor, mas ouçam, não há amor sem disciplina. A carta aos Hebreus fala que os pais disciplinam os filhos por amor. É por isso que Deus nos disciplina, porque Ele nos ama. A carta aos Hebreus, no capítulo 3, lemos assim: exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Não é a tarefa de um homem, não é a tarefa apenas do pastor. A igreja precisa exercer a membresia mutuamente essa atitude de cuidado uns com os outros, no campo doutrinal e no campo moral. Isso não é uma licença para você ser um patrulheiro teológico da vida dos outros, ou para ser um censor moral, mas em alguma medida nós precisamos perceber que essa é uma tarefa de amor, um cuidando do outro. E é por isso que Paulo está repreendendo a Pedro, porque Paulo amava tanto a Pedro quanto a igreja, que estava naquele momento ali sendo influenciada pela atitude errada do apóstolo Pedro. Então, essa é a primeira lição para nós hoje. E guardemos isso no coração. Comunhão não anula a necessidade de repreender erros doutrinais e morais. Uma segunda lição é melhor agir com coerência do que com conveniência. Então, o verso 12, Paulo faz essa atitude de identificar o erro do apóstolo Pedro, e ele em seguida o repreende, porque o apóstolo Paulo, ele é amoroso, ele é paciente, ele é bondoso, mas ele não sonega a verdade em nome da paz. Os cristãos, em particular os líderes, são tentados a cair na sedução do eirenicismo. A palavra eirene é paz, e nós precisamos ser eirênicos, precisamos ser pacificadores. Bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, sermão da montanha. Mas o eirenicismo é aquela filosofia do paz a qualquer custo. É quando o indivíduo sonega a verdade para ficar bem. Quantas igrejas adoecidas e mortas, porque pastores adotam essa política do fingir que não existe um problema para manter a tranquilidade e a falsa paz. Os antigos diziam que a paz a qualquer custo é uma paz maldita. Eu prefiro estar separado pela verdade do que unido pelo erro, disse Martin Butzer. Portanto, nós devemos nos opor àqueles que negam o evangelho. Paulo resistiu a Pedro. Atanásio, o grande Atanásio, no século V, resistiu ao Império Romano, que estava inclinado para o arianismo, que entre outros erros, negava a plena divindade de Cristo. O próprio Lutero, a despeito de todas as suas nodas, enfrentou o papado. Qualquer pessoa que se opõe ao evangelho deve ser resistida. Esse é o tipo de confrontação que a igreja precisa adotar.
É a batalha que vale a pena combater. Portanto, nós precisamos pensar nessas verdades. A hipocrisia de Pedro levou a negar 5 doutrinas cristãs. Vejam como são as coisas. Como um abismo chama outro. Essa é a fala de um homem chamado Warren Wiersbe. Ele diz, vejam como uma dissimulação, um pequeno erro, aparentemente supérfluo, gerou outros problemas. Pedro comprometeu a unidade da igreja, a justificação pela fé, a liberdade da lei, o evangelho e a graça de Deus. Fazer concessões à verdade é sempre perigoso, tanto na doutrina quanto no campo da moralidade. Muitos pais estão chorando hoje porque lá atrás fizeram uma pequena concessão aos seus filhos. Você não imagina a quantidade de problemas que podem vir como consequência de uma pequena concessão à verdade. Há uma história curiosa de um funcionário novo em uma fábrica treinado para medir peças. E essa montagem de peças, né, esse instrumento, esse processo, melhor dizendo, ele usava um instrumento, um micrômetro, para medir as peças, estabelecer ali um padrão de qualidade daquelas peças. Então o novo funcionário chega, ele começa a medir, e depois de algumas horas o supervisor passa, porque ele começou a receber reclamações das pessoas que estavam na ponta do processo, porque o funcionário estava deixando passar algumas peças danificadas. E aí o supervisor chega e pergunta a ele, mas o que está acontecendo aqui? Está passando várias peças aqui fora do padrão. Você está com equipamento aqui para medir, não pode deixar passar fora do padrão. E então ele disse, é que algumas peças que eu estava medindo eram grandes demais, então fiz um ajuste no micrômetro, eu abri um pouco mais para ajustar. E é por isso que as peças estavam passando. Em vez dele refutar a peça que estava inadequada, ele abriu o equipamento para ficar ok e passar. Ou seja, ele fez uma concessão, ele fez uma manobra para passar. Então, percebam, Paulo não fez isso. Paulo não fez uma concessão ali a Pedro. Ele se manteve firme na defesa do evangelho. Eu diria, irmãos, que nós devemos buscar a paz com todos os homens, mas que essa paz não comprometa a verdade do evangelho. Nem no campo da doutrina, nem no campo da moral. Uma outra lição, muito importante também. Líderes estão sujeitos ao erro. Líderes estão sujeitos ao erro. Pedro falhou. E como é interessante esse registro da falha de Pedro. Até Barnabé, que pregou entre os gentios, falhou também aqui. Nós todos erramos, muitas vezes, de muitas maneiras. Mas percebam que sutilmente, algumas pessoas vão alimentando a ideia de que líderes são infalíveis. E quando isso se configura numa igreja, é um problema. Porque se os líderes de uma congregação aceitarem a falsa ideia de que eles são infalíveis, eles vão usar máscaras, eles vão falsear a realidade. E esses registros todos nas escrituras de homens de Deus falhando, alguns falhando gravemente, levanta para nós essa verdade. Homens, por melhores que sejam, inclusive o apóstolo Pedro, estão sujeitos a erro. Eu admiro muito o profeta João Batista. Jesus disse que entre os nascidos de mulher, ele foi o maior de todos, verdade? Agora faz aqui um panorama da vida de João. Ele se preparou 30 anos para exercer o ministério de 6 meses. Ele preparou o caminho do Messias. E o Messias surgiu. Ele olha para Jesus, à margem do Jordão, no deserto da Judéia, e diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Houve logo uma controvérsia entre os discípulos de João e de Jesus, e João disse logo para eles, olha, fiquem tranquilos, eu não estou amargurado, eu não sou o noivo, ele é o noivo, a glória é dele, convém que ele cresça ou diminua. João é um profeta de Deus, ele sabia que ele era o precursor do Messias. Mas logo depois, João é preso, levado para a prisão de Maquera, colocado num calabouço, e aí o texto diz que 2 dos seus discípulos mais próximos vão até João. E João faz uma pergunta, ou envia uma pergunta a Jesus, que aponta para o que eu estou dizendo aqui. Mesmo João, sendo um grande profeta, um homem de Deus, ele incorreu num erro. A pergunta que João enviou, através dos seus emissários, foi a seguinte, pergunta a Jesus se ele é o Messias, ou devemos aguardar outro? O que aconteceu?
João foi alcançado pela dúvida naquela prisão. Porque João não queria ser o Messias, ele sabia que não era o Messias. Mas se o Senhor estava inaugurando um reino, que ele fosse pelo menos o primeiro-ministro. Mas João estava preso e Jesus nem sequer foi visitá-lo. E qual foi a resposta de Jesus aos discípulos de João? Diga a João que os cegos enxergam, que os coxos andam, que os paralíticos estão sendo curados, que aos pobres está sendo pregado o reino dos céus. E o texto silencia, e João então assume a sua missão, não é? Ele entende que cumpriu a sua missão, e ele então sofre o martírio, e ele então, certamente, por inferência, entendeu que de fato Jesus Cristo era o Salvador, o Messias. Mas o que fica sutilmente apontado é que João também incorreu em erro. Então os líderes erram. Essa cultura infantilizada de cultivar ídolos, pastores são humanos e como tal estão sujeitos a erros e falhas. Ainda há pouco fiz aqui uma memória, lembrei aqui, uma homenagem, uma oração em favor da família do pastor Jesse, um homem notável, mas certamente tinha os pés de barro, certamente cometeu erros na sua trajetória. Então, é sempre bom lembrar disso. Pastores precisam ser referências doutrinais e morais para a igreja, homens de Deus, mas todos estão sujeitos a erro. Uma quarta lição: somos incapazes de obter justificação diante de Deus por nossos próprios esforços. O verso 21, Paulo diz: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é o seguinte: é impossível ser justificado, salvo mediante a prática da lei. A igreja evangélica brasileira, ela é semi-pelagiana, uma palavra esquisita que significa basicamente o seguinte: é a ideia de que Deus fez a sua parte para nos salvar e que agora a outra parte depende de você. Essa é uma mentalidade pagã, essa é uma mentalidade estranha ao conteúdo do evangelho. Você não é salvo pelo que faz, você é salvo pelo que Cristo fez. O evangelho não é um conselho, faça isso e você será salvo. O evangelho é um anúncio, é uma mensagem do que Deus fez para nos salvar. É bem verdade que você é exortado a se arrepender, é exortado a crer, e devemos nos arrepender e crer. Ai de nós se não nos arrependermos e crermos no evangelho. No entanto, até o ato de crer e se arrepender também são dons de Deus. É sinal da sua graça. Todo o processo, do início ao fim, é dom de Deus. Só houve um homem que cumpriu a lei, Jesus Cristo. E quando você crê em Jesus, lhe é atribuída uma justiça que não é sua, é dele. Paulo, quando escreve sobre isso aos Romanos, ele usa o exemplo de Abraão. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Ele creu pela fé que o Senhor lhe daria um filho, quando todas as circunstâncias eram desfavoráveis ao cumprimento da promessa. Então, crer na palavra de Deus, num ato de fé, que também não é uma obra que ele produziu no próprio coração, foi um sinal de que Abraão estava entre aqueles que foram salvos pela justiça de Cristo. O próprio Jesus disse isso: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão confiou naquilo que Deus estava fazendo, iria fazer. Nós confiamos naquilo que Deus fez em Jesus Cristo. Então, qual é o propósito da lei? A lei não tem como propósito salvar. A lei é a espada que fere o nosso coração. A lei nos mostra claramente a nossa vileza, a nossa inabilidade para salvar a nós mesmos. Porque Cristo resumiu tudo em 2 mandamentos. Vocês estão aí com a lista de mandamentos, ok? Vou resumir em 2 apenas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem de vocês ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Ninguém. Só um homem amou a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo: Cristo. De modo que você não pode ser salvo cumprindo a lei. Isso não é uma licença para pecar, porque à medida que somos salvos pela graça, obedeceremos à lei de Deus como sinal de nossa salvação e como expressão de nossa gratidão. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. A graça que salva é a graça que transforma. Nós somos salvos para boas obras, salvos para uma vida de santidade. Mas você não é salvo porque é santo. Você é santo porque foi salvo. Então é uma mudança de raiz e fruto. A raiz é a graça, o fruto são as obras. Tudo isso
como resultado da bondade de Deus. Uma outra lição, e a última. A justificação pela graça, mediante a fé em Cristo, é o coração do Evangelho, e você não pode se esquecer disso. Todos nós sabemos de memória João 3,16. É a miniatura do Evangelho, João 3,16. Mas há um verso que é a sinopse do Evangelho que nós também devemos guardar. Romanos 3:24. Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Justificados? O que é ser justificado? Declarado justo. Não há nada contra você. Está limpo. Nada. Justo. Como isso é possível? Gratuitamente por sua graça. Não há mérito naquele que está sendo justificado. Mas é graça. Mediante a redenção que é em Cristo. Ou seja, é algo que foi atribuído a nós pela obra de outra pessoa. A redenção, a libertação. E Paulo vai mesclando aqui as figuras de linguagem. Ele vai tirando essas nomenclaturas do tribunal romano e do mercado de escravos. Nós somos justificados, é uma linguagem jurídica. Ele diz que nós fomos justificados mediante a redenção. Houve um preço a ser pago para que fôssemos justificados. Qual é o preço disso? A obra de Cristo, que ainda há pouco nós cantamos. Lembra do concílio de Atos? Do concílio de Jerusalém, Atos 15? Pedro então disse, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então não importa se a pessoa é um pagão imoral ou se é um religioso, ambos são salvos pela graça, porque são todos destituídos da glória de Deus e necessitados da sua graça. Portanto, irmãos, encerro dizendo o seguinte, Pedro não era um herege, Pedro era um pregador do Evangelho, um apóstolo fiel a Cristo que morreu de mal digno do Evangelho. O erro de Pedro naquele momento, e Paulo aqui apresenta isso com clareza, foi a incoerência entre a pregação e a conduta. Ele pregava a salvação pela graça, mas temendo a opinião pública, incorreu no erro da dissimulação. A melhor maneira de defender a verdade é sempre viver a verdade. E Paulo teve a coragem e a sabedoria para repreendê-lo. E a motivação não era uma disputa egoísta, era preservar o Evangelho, porque o Evangelho é o único poder capaz de salvar o homem da sua perdição. Nós estamos falando de Jesus Cristo, nossa única esperança, a única esperança do Brasil. Bênção, de fato é. O Evangelho é a única mensagem capaz de transformar o nosso país. E a defesa do Evangelho não é um capricho, não é coisa de fundamentalista religioso, não é um capricho de espíritos belicosos. Pregar o Evangelho da graça é um sinal de amor e compaixão. E a vitalidade da fé da igreja e a evangelização dos não cristãos depende do Evangelho. Então que muitas organizações que levam o nome de igrejas, mas não são igrejas genuínas, muitas dessas comunidades estão jogando sal no terreno. É triste ver a quantidade de pessoas com o coração bloqueado para a mensagem do Evangelho por conta de escândalos morais e ensinos perniciosos, como por exemplo a teologia da prosperidade, que é falseada, por natureza um erro, um atentado contra a mensagem do Evangelho. Quantos de nós não conhecem alguém, algumas famílias inclusive, que dizem, não quero conversa porque receberam um falso Evangelho, não é? Então nós precisamos orar para que Deus sustente em cada púlpito desse país igrejas que pregam o Evangelho e, quando necessário, tal como Paulo, faz essa defesa do Evangelho, mesmo que isso implique em confrontar pessoas amigas, pessoas queridas, porque o que está em jogo aqui não é uma questão periférica, é central, a defesa do Evangelho. Eu queria ler para os irmãos uma oração feita por um ministro batista, um dos grandes teólogos da igreja, do século XVII, seu nome era Benjamin Kitt. Há muitos registros dessas orações. Eu queria ler para os irmãos a compreensão do Evangelho nessa oração. Bendito o Senhor Jesus, nenhuma mente humana poderia conceber ou inventar o Evangelho.
Agindo em eterna graça, tu és tanto seu mensageiro como sua mensagem. Vindo à terra por compaixão infinita, vivendo para ser insultado, ferido e morto, a fim de que eu pudesse ser redimido, resgatado e liberto. Bendito seja tu, ó Pai, por providenciar este caminho. Graças a ti eternamente, ó Cordeiro de Deus, por abrir este caminho. Louvor perpétuo a ti, ó Santo Espírito, por aplicar este caminho ao meu coração. Gloriosa Trindade, imprime o Evangelho em minha alma, até que a virtude dele se difunda a todas as minhas faculdades. Que o Evangelho seja ouvido, reconhecido, professado, sentido. Ensina-me a dar guarida a esta poderosa bênção. Ajuda-me a abandonar os pecados que mais estimo, submeter o coração e vida a seu comando, ter nele minha vontade, controlando minhas afeições, moldando meu entendimento, seguindo à risca as regras da verdadeira fé, não me apartando delas sob hipótese alguma, ainda que obtendo qualquer vantagem para escapar do mal, da inconveniência e do perigo. Leva-me à cruz para buscar a glória de sua infâmia. Livra-me de congratular-me pela suposta justiça de minhas próprias ações. Ó gracioso Redentor, tem compaixão. Tenho negligenciado a ti por tanto tempo. Frequentemente te crucifiquei por diversas vezes, por minha impenitência, expondo-te à aberta desonra. Agradeço pela paciência que usaste para comigo durante tanto tempo e pela graça que agora me faz disposto a ser teu. Ó, una-me a ti com laços inseparáveis, que nada me separe de ti jamais. Meu Senhor, meu Salvador, meu justificador. Amém. Vamos ficar em pé e vamos... Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.